sou a Paty Leone e o programa Mala Pronta dessa semana vai trazer o Chile para vocês. Quem gosta de um bom vinho, uma boa gastronomia e muita natureza. É isso que esse país incrível vai trazer para vocês no programa de hoje. Tá preparado? Senta no sofá, porque aqui você já sabe, a aventura não para. A gente começa a nossa visita aqui em Santiago do Chile, no Cerro de Santa Lúcia, que é um lugar muito especial. Pensem que aqui, durante a conquista dos espanhóis, o povo que vivia aqui, um povo indígena chamado Mapuche, que significa ser da terra. Eles não ocupavam a terra, eles pertenciam à terra. E esse local era um local para eles praticamente sagrado, porque aqui as mulheres vinham ter os seus bebês e os primeiros raios solares batiam aqui por ser um cerro. Uma posição muito privilegiada aqui em Santiago do Chile. E foi exatamente nesse ponto que a grande briga entre os mapuches e os espanhóis começou. Porque como um lugar muito importante, um lugar alto, um lugar muito estratégico. E os espanhóis tomaram essa terra para fazer um grande complexo militar. E que ainda a gente consegue ter resquícios aqui dessa fortaleza e que mistura, como é Santiago, o novo e o antigo. E que mistura todas essas tradições indígenas, porque muitos dos rios, muitas das construções que a gente vê por aqui tem nomes indígenas também, trazendo toda essa história dessa terra daqui. A gente vai construir isso para vocês ao longo do nosso programa. A gente está só começando esse giro por Santiago do Chile. Esse é um dos passeios que nós podemos fazer aqui em Santiago, mas não só nós, é um passeio, um parque aberto com entrada gratuita, onde a gente vai conseguir ter um pouco da história, mas também ter vistas maravilhosas, 360 graus aqui nesse morro de Santa Lúcia. Lá em cima tem uma pequena capelinha em homenagem a quem fez todo esse complexo. Então a gente vai agora subir na Torre Mirante para ter essa vista 360. Olha aqui, ó, cachorrinhos, gente passeando. É um lugar para você vir, curtir e relaxar, viu? E é o seguinte, vocês acham que vocês vêm pra cá e não vão exercitar as perninhas? Mentira! Torre Mirante. Ó, tem que... Mas eu acho que a vista vale a pena. Então todo mundo vem pra cá para passear, curtir, e a gente vai ter uma vista panorâmica. E aí eu vou contar um pouquinho da população que a gente tem aqui em Santiago. Vamos embora!
Viram que vista incrível! O Chile tem 18.750.000 habitantes e 40% dessas pessoas habitam aqui, Santiago do Chile. E o mais legal, além de ver essa imensidão de prédios, tá cercado de toda a cordilheira. Nós temos também o Castelo Hidalgo, 1772, um castelo que pertencia aos espanhóis, mas que na Guerra da Independência aqui chilena foi conquistado por um capitão, Capitão Hidalgo. Por isso esse nome. Hoje é um castelo que só é aberto para festas. Então se tornou uma casa de festas, muitos casamentos são feitos aqui. E fica nesse lugar lindíssimo que é o Monte de Santa Luzia, que é esse lugar tão icônico que a gente tem aqui em Santiago do Chile. Vocês acham de estar a 300 metros de altura, são 62 pisos aos pés da cordilheira? Que lindo, né? Pensa que você está num prédio que é como se fosse o Burj Khalifa, é o maior prédio da América do Sul, com essa vista panorâmica, onde virou um ponto turístico e o ponto turístico que pode ser visitado o dia todo. Nós viemos no pôr do sol para ter esse panorama aqui muito lindo. Vamos pegar o pôr do sol.
de Las Condes, um bairro muito legal, com vários hotéis, e nós estamos aqui saindo do Radisson Blu, que é um hotel extremamente bem localizado, um belíssimo café da manhã, quartos agradabilíssimos, que a gente está ficando aqui em Santiago do Chile. Mas o nosso passeio hoje não vai ser aqui no centro da cidade. Nós vamos conhecer uma vinícola importante aqui da região, como várias que nós temos, porque o Chile é um excepcional produtor de vinhos finíssimos. Então vamos conhecer e ver um pouquinho o que a gente encontra por aqui. Chegamos! Muitíssimas graças! Chegamos! Um pouquinho mais de uma hora e pouco, vai. São 40 quilômetros só que a cidade de Santiago é uma cidade com bastante trânsito e a gente veio dar numa vinícola. Vinícola Santa Rita, aos pés aqui da cordilheira. Não estamos na época de vendimia, que vai de março até o final de abril. Agora eles já fizeram uma poda nela no mês passado, em todas essas videiras. Então vocês vão ver uma paisagem um pouco diferente do que eu mostrei em Mendoza, por exemplo, que elas estavam em plena produção. Agora é a hora de se preparar para uma produção do ano que vem. Vamos embora. Casa histórica, tem muita coisa legal aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu falei, já foram podadas, colheita, poda, agora
já passou o inverno e rapidamente elas vão começar a crescer novamente. É outra paisagem. Em cada momento do ano você tem uma paisagem diferente nessas fazendas maravilhosas. Essa é a Casa Vermelha, a casa principal, da onde existia essa fazenda. E aqui a figura de uma mulher fez uma grande diferença na independência do Chile, na Revolução, onde o Chile se libertou dos espanhóis. Nessa casa, Paula Jarra Quemada escondeu 120 chilenos, tanto que o vinho hoje, um dos vinhos se chama 120. E ela sendo crioula. O que é uma pessoa crioula? Ela é nascida aqui no Chile, criada aqui no Chile, mas filha de espanhóis. Uma pessoa muito influente da aristocracia, mas que tinha um coração muito bom com o povo daqui. Se empenhou com a revolução, com a democracia, queria trazer para o povo também e para os funcionários dela. Todo mundo que trabalhava aqui nessa fazenda morava aqui. Então era como se fosse uma vila, existia escola, igreja. Ela era muito preocupada com a educação das crianças e educação das mulheres também. E ela enfrentou, se colocou na frente dos soldados com fuzis dizendo: entrem, mas por cima de mim, porque se você entrar, você não sabe o que vai acontecer com você. Ela enfrentou os soldados e os soldados, com medo da retaliação que poderia acontecer por entrar numa casa de nobres, não entraram. E ela conseguiu esconder esses 120 soldados aqui nessa casa histórica hoje em dia, que faz parte da vinícola Santa Rita, que é uma das vinícolas mais tradicionais e mais antigas. Uma casa de 1700 e que a gente vai conhecer um pouco por dentro e um pouquinho mais dessa história. Vem cá comigo. E agora nós estamos embaixo dessa Casa Vermelha, a casa principal. Aqui é que foram escondidos os 120 soldados. Hoje, uma adega onde você tem rótulos desde 1989, somente para competição. Aqui, nenhum desses vinhos são vendidos ao público, mas eles participam desses prêmios, dessas competições, porque a vinícola Santa Rita, ela é uma vinícola muito premiada. E essa é a Paula Jarra Quemada, mulher bonita, forte, destemida, porque mudou muito a figura dessa comunidade, trouxe muita educação e realmente se arriscou muito, como a gente pode ver aqui com essas figuras, em abrigar esses 120 soldados. A gente agora vai sentar aqui, um pequeno auditório, onde a gente vai sentar e vai ver um pequeno vídeo contando um pouco da história dessa mulher. Campos, olha que gramado lindo e diferentes tipos de árvores. Nós temos essa gigante bem aqui no meio, é uma árvore de cortiça.
nunca foi utilizada. A gente tem palmeiras chinesas. Olha, é uma profusão, só que a gente percorre. Desse lado a gente está fazendo menção à Inglaterra. Se eu atravessar uma estradinha aqui, eu já volto para a Itália, porque aqui a gente também tem muitas oliveiras. Que lindo, né? Essas referências aqui em 40 hectares. Não é sensacional? Primeira adega aqui da Santa Rita, 1880 e 1972, considerada patrimônio histórico. Essas barricas estão todas vazias, porque aqui agora é um lugar de visitação. E chamada de calicanto, porque foi feita de calicanto, que é um material feito de cal, areia e clara de ovo, que hoje em dia não se usa mais. Lugar muito bonito, construído a 4 metros de profundidade. Aqui parece que você tem ar-condicionado, mas na verdade não. É exatamente construída mais abaixo para manter uma temperatura baixa para a conservação dos vinhos. Já vi muitos processos na vinificação, mas o embotelhamento não. E a gente tem aqui na Vinícola Santa Rita automatizado, lógico, tem funcionários, mas basicamente ela é um embotelhamento automatizado, né? Que legal! E é o seguinte, tem umas garrafas que são de rosca e uma grande maioria das garrafas com rolhas portuguesas de cortiça natural. E depois passa por um processo aí de avaliação para ver se está todo mundo correto, né? Se todas as garrafas estão em ordem para seguir o processo. Que legal, né? Gente, é gigante! O mundo do vinho é excepcional, eu adoro. E ao final do tour que a gente está fazendo, que é um tour premium, que é incrível, você consegue visitar vários lugares aqui da bodega, você tem essa degustação, uma tábua de queijos, uns pequenos snacks, onde eu vou experimentar alguns tipos, alguns rótulos importantes aqui da Santa Rita. Santa Rita, Casa Real, reserva especial. Esse é um dos vinhos ícones aqui da Santa Rita. E que a gente fez uma degustação. Aqui é 100% Cabernet Sauvignon, um vinho com 2 anos de barril de carvalho francês, excepcional, e que não está nesse tour, mas é claro que a gente tinha que mostrar. E degustar aí para vocês. Normalmente os brasileiros fazem o tour clássico. Eu aconselho fazerem o tour premium, onde você tem vinhos ultra premium da Santa Rita, onde você vai ter uma degustação incrível, vai fazer um tour em português, onde você vai ter um panorama da viticultura aqui no Chile, que é muito importante. A propriedade é maravilhosa, esses 40 hectares só que a gente vê de jardim, com tantas particularidades. Lembra que eu falei para vocês? Falei, olha, a Casa Real, não sei o que, do rótulo. Muito bem. O rótulo é exatamente o lugar onde a gente passou, a Casa Real, a gruta, e ele está aqui.
Então tudo está muito interligado. É um mundo do vinho muito interessante e que eu acho que para você que gosta, se você não conhece, venha conhecer. E se você gosta, venha desfrutar, porque eu acho que Tintim é um mundo que a gente precisa conhecer. Uma das visitas que a gente pode fazer aqui dentro dessa vinícola é uma visita a um museu gratuito, e essa é uma sala que pega a cultura Mapuche, que é o povo que pertence a essa terra. Na verdade, povo original. E tem umas peças aqui muito interessantes, feitas em prata. E o que elas significam? Tem uma parte da cabeça, uma parte que provavelmente é um colar. Basicamente é a relação que tinha o povo Mapuche. Mapu significa terra, Che significa gente. Gente da terra. Isso significa de que estavam feitos pela divindade criadora de tudo, que não era um deus, nem era uma deusa, com o mesmo material que foi feito a terra. Por isso eles falavam, nós somos donos da terra, fazemos parte dela. Isto que se vê aqui são as ornamentações que usavam as mulheres machis, que de fato também tem alguns homens machis, mas a maioria deles sempre foram mulheres, as machis, que eram médicas e guias espirituais. A gente começa a ver alguns ponchos, que são tipicamente os ponchos, vêm da cultura espanhola, mas os desenhos não. Os desenhos são indígenas. Olha a miscigenação aí. Vocês viram que bonito? A gente fez uma visita muito rápida, porque a gente quer mostrar mais coisas para vocês, mas o Museu Andino fica nessa mesma área da bodega, então você pode vir visitar, a entrada é gratuita e você vai tomar contato aí com várias etnias, esse povo Mapuche, que é o povo que pertence a essa terra, o povo Rapa Nui, que é da Ilha de Páscoa, com muita história e muita beleza, porque a cultura é sensacional. Pendurados. Estamos pendurados! 800 metros de altura é o que nós vamos ter quando chegamos lá em cima na ponta mais alta.
Esse aqui que nós estamos subindo é o Morro de São Cristóbal. E aqui, antigamente, existia uma pedreira gigantesca, aonde as pedras daqui eram utilizadas para se fazer as ruas de paralelepípedo que existia em Santiago. Depois, quando essa pedreira foi desativada, foi colocado realmente um reflorestamento aqui de gente privada, tá? Iniciativa privada, foi feito um reflorestamento e hoje é um ponto turístico onde a gente sobe aqui nesse Cabo Carril, um teleférico fechado que vai até o ponto mais alto. Chegamos! Depois da minha amiga quase morrer do coração, ficou com medo. A vista é linda, é rápido, pode fazer uma parada no meio, chega aqui no ponto mais alto. Nossa Senhora da Conceição, que a gente vai encontrar aqui, foi inspirada em Nossa Senhora de Roma. É isso? Muito bem. Viu como eu tô sabida? Esse teleférico é eleito agora do TripAdvisor 2024 como uma das 3 atrações mais legais da América do Sul. Mas eu tenho outras coisas. Cristo Redentor, Cataratas do Iguaçu. Isso quer dizer o que para você de casa? Que o nosso país também é maravilhoso. Percorrendo aqui esse caminho, um caminho peregrino, a gente vai chegar lá em cima no Santuário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que foi feita na França, uma estátua muito bonita, uma imagem bonita e que ela é igualzinha a Santa em Roma, a Virgem Maria em Roma, grávida. E cada cruz, existem 7 cruzes, são as 7 palavras, 7 frases que Jesus Cristo proferiu na cruz. As cruzes foram pintadas por artistas, mas nem todos os artistas eram católicos. Existem até alguns que são ateus e fizeram essa obra. E uma coisa que eu não sabia, o Chile é um país laico. O que significa isso? Que não tem religião oficial. Provavelmente a maioria sejam de católicos, mas todas as religiões são respeitadas. Não existe uma religião oficial. De certo, hoje eu te digo, você estará comigo no paraíso. É a segunda cruz que a gente acha. Aqui tens a seu filho, aqui tens a sua madre, a sua mãe. Olha a Maria aqui, representada aos pés do filho na cruz.
fazer essa visita durante a semana, R$ 35. Já estou fazendo aí a conversão. E final de semana, R$ 44 para adulto. Vai de funicular, volta de bondinho, vai de bondinho, volta de bondinho. Esse casal aí subiu, desceu, é nesse valor. É bonito, é um santuário de Nossa Senhora da Conceição. Vale a visita. Hashtag anota aí, hein, dica da Paty. Só que a gente não vai começar pela casa principal, a gente vai pegar uma charrete para dar um giro para conhecer a propriedade, uma das propriedades mais importantes aqui de Santa Cruz, Vale de Colchaga. E lá vamos nós. Vámonos! E aqui tem oliveiras também, olha, a gente tem a plantação. Quantos hectares? 150 hectares. Pequeno, né? Pensa isso aqui de vinho. E aqui uma passarela de oliveiras também. Eu vou falar uma coisa. Eu já tinha visto. Olha, eu já visitei muitas vinícolas, mas é a primeira vez que eu vejo que colocam ovelhas no meio do parreiral. Mas por quê? Tem um motivo. Essa é a época da poda, a poda de todas essas plantas para começarem a se preparar para uma nova produção. A produção acabou agora, foi feita em março, abril. Terminou, nós estamos em agosto e eles já estão preparando. E as ovelhas servem para comer as ervas daninhas e para oxigenar a terra. Gente, eu jamais poderia imaginar isso. Você aí de casa já tinha visto essa maneira de oxigenar a terra? A natureza é uma coisa impressionante mesmo. E agora no meio do lugar mais importante aqui da vinícola. Essa vinícola foi a primeira a produzir Malbec, 1993. Essas parreiras aqui têm 100 anos. Esse é o lado que ainda não foi podado. É a época agora da poda. Vou mostrar para vocês as videiras que já foram podadas. Elas têm raízes super profundas, 5 metros mais ou menos. E essas vinhas mais antigas proporcionam uma qualidade de vinho super premium. Pensa o seguinte, uma vinha de 30 anos, para você fazer um vinho, você
e encorpado como é um vinho Malbec, você precisa de muito mais uvas do que essas com 100 anos, que trazem o sabor e o açúcar muito mais acentuado. Aquela história de que vinho velho, panela velha, então é assim, tá, gente? E essas aqui são as parreiras que já foram podadas. Olha, os galhos antigos. E eles chamam essa poda de choro da vida. Quando você chega perto dos galhos que foram podados, eles estão soltando uma seiva. O choro da parreira. Mas que posteriormente essa seiva cicatriza esse pequeno galho e dele surgem galhos novos, brotos novos. O choro da vida. Agora é a hora, né? Vamos lá. Aonde se faz a segunda mágica. Primeira mágica é a mágica da natureza e do trabalho humano. E aqui a tecnologia. Aqui na vinícola, todos os processos são feitos dentro da vinícola, até o engarrafamento e a exportação. 250 mil caixas de vinho, 3 milhões de vinhos são produzidos. E a capacidade da vinícola é até 5 milhões. Então, imagine que a gente pode crescer bem a produção. A grande parte aço inoxidável, mas a gente também tem aqui reservatórios de concreto e, logicamente, o carvalho francês, que é muito utilizado nessa área vinícola por ser poroso. Ele consegue fazer o vinho respirar, por isso, carvalho francês. Querem ou não querem? Então fica aí, já tá aí no sofá? Segura que no próximo bloco vocês vão conhecer essa área. Agora a gente vai ter, logicamente, a degustação, mas é uma degustação muito especial. A gente vai entrar na adega privada, ó, tá fechada. Olha isso, do dono aqui da vinícola. Vamos lá. Ó. Uau! Olha que legal! É o seguinte, aqui é uma degustação super premium. Ó, não consigo abrir, ó. Abre! Normalmente os brasileiros gostam, são vinhos, como ela estava me explicando, uma degustação vertical. Tem vinhos de 2009, 19, 21. E a gente vai experimentar um El Incidente, um Gran
Carmener. Esse tipo de uva foi redescoberto aqui no Chile. Tinha sido extinto na Europa por uma praga e foi redescoberto aqui. Por isso, el incidente e o rótulo, porque o dono da vinícola foi fazer um passeio de balão e esse balão foi parar na cidade. Está descrito aqui o balão e el incidente pela redescoberta desse tipo de uva Carmener. E a gente vai abrir. £30 para colocar, a gente vai colocar no decanter para fazer a degustação. E esse é um vinho da linha luxo, para essa linha vertical dos vinhos mais importantes aqui dessa vinícola. Agora, a gente vai conhecer o Museu de Colchagua. 1995, 5 anos depois, fizeram o hotel. Por ter ficado tão famoso esse museu, que trouxe o turista para cá, para essa região vinícola. Só que aqui é um passeio pela história. História da colonização, muitas histórias, um museu complexo que a gente vai dar um pequeno giro, mas você pode ficar aqui 2 a 3 horas. Muitas das pessoas vêm para cá, se hospedam aqui, passam pelo menos 2 noites para poder visitar as vinícolas, também o museu e aproveitar o hotel. Formação da Terra, períodos geológicos. Esse museu, um museu privado, um dos maiores museus privados da América do Sul. Que legal, hein? Tem fósseis. Começa a história, como eu falei, um museu complexo que mostra um pouco da história da evolução. Começando nos períodos geológicos, a gente tem muitos fósseis. E aí que eu falei, nossa, não é pertencente ao Estado, é privado. Muito legal. E a criançada adora, tá? A criançada adora, porque começa a conhecer a história de uma outra maneira.
Aqui a gente tem uma múmia dessa cultura Chinchorro, é um bebê, é uma criança. Agora, Carlos Cardón, hoje com 82 anos, foi o idealizador desse projeto, desse museu, mas ele já era um colecionador de todas essas peças e quando ele já não tinha mais aonde colocar, ele já montou o museu e continua ainda abastecendo o museu com peças novas. Sempre tem algum lugar novo, alguma coisa diferente, porque ele continua fazendo essa coleção. Eu acho interessante, é um museu privado, você tem que ter muita visão para isso, né? Porque todo mundo falou, você é louco de fazer um museu num lugar onde não tem visitação nenhuma. E foi um sucesso. Por isso que eu digo, quando vocês têm algumas ideias, levem a cabo tudo aquilo que vocês têm vontade. Porque o máximo que vai acontecer é dar errado. Mas normalmente quando a gente tem essas ideias e batalha com elas, dá certo. O museu é muito rico e passa pela colônia, pela república, passa inclusive pelo cinema. A gente tem várias câmeras aqui, a gente passa por uma antiga tipografia. Estão vendo aqui? Eles colocavam as letrinhas para a gente poder ter o jornal diário. É muito interessante, é um museu riquíssimo que vale pelo menos umas 2 horas e ainda visto mais ou menos por cima. Então você sai de uma paleontologia para os dias de hoje, para os equipamentos. Olha esse equipamento aqui, ó. A gente hoje filma com celular, com GoPro. Olha essas câmeras, os rolos de filme que se passavam no cinema, todas essas câmeras, tudo isso privado, um museu privado. E esse senhor muitas vezes é encontrado por aqui, quando encontra com as crianças e elas perguntam, ficam curiosas, ele tem toda a paciência do mundo e um prazer de mostrar essa coleção que ele amealhou aí durante os anos. Gostaram desse giro aqui no Museu Colchagua? 7.000 pesos para você entrar, criança ou adulto, menos de $10. Um museu riquíssimo, com certeza se vocês vierem para cá, vocês vão gostar. É o hashtag Dica da Paty. Tchau, até semana que vem e eu espero sempre num próximo destino. Mala Pronta, com Paty Leone.